A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Bem-vindos ao canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e compartilhe esse conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar um tema importante, cujo título é a teologia da prosperidade. Nas últimas décadas, o cristianismo tem sido atacado por essa falsa teologia da prosperidade e os seus desdobramentos, que são os atuais pregadores coaching. E, infelizmente, esse tipo de teologia tem encontrado mais espaço no meio pentecostal, tá certo? Então, o objetivo aqui do nosso estudo é tentar apresentar alguns ensinamentos dessa falsa teologia da prosperidade e conferir se eles têm respaldo bíblico, né? Se a Bíblia corrobora esses ensinamentos, tá certo? Então, não é um estudo exaustivo, e sim um estudo introdutório sobre o tema. Então, vamos citar aqui alguns pilares que a teologia da prosperidade está fixada. Primeiro pilar seria o próprio pilar da prosperidade e da riqueza. Os seus adeptos alegam que todos os adoradores de Deus têm que ter uma riqueza surpreendente e têm que ser extremamente prósperos, porque os homens de Deus assim eram abençoados por Deus. E eles citam alguns personagens bíblicos, né, como Davi, Abraão, Salomão, dentre outros, para tentar fundamentar esse tipo de afirmação. O segundo pilar que eles ensinam é que os seus seguidores, pelo fato de serem adoradores de Deus, têm que ter uma saúde inabalável. E tal afirmação eles fazem fazendo a interpretação de que, se Deus é o Deus da cura, todos os seus adoradores não podem ter moléstias, não pode ter doenças, dentre outras coisas, tá certo? E o terceiro pilar que eles também ensinam é a destruição dos inimigos, ou dos nossos inimigos, né? Eles usam passagens de guerras envolvendo Israel e apresentam que o povo de Deus tem que ter os seus inimigos destruídos, tá certo? Então, ou seja, esses são os três pilares. Lógico que existe outros, porque esse estudo não é um estudo exaustivo, todavia, são três pilares importantes para a gente trabalhar aqui. E dentro desses pilares, eles costumam fazer afirmações nas suas pregações que têm características bem peculiares. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas frases citadas por este movimento, dentro desses três pilares que eu acabei de citar. Por exemplo, eles negam a existência de males. Vou dar um exemplo aqui. Se a pessoa está enferma, ela tem que afirmar que não está enferma, ou seja, ela tem que dizer para si mesma: não, eu não tenho tal enfermidade, eu não possuo tal doença e etc. Né? Então eles costumam negar a existência de males através de confissões, né? Eles também costumam, além de negar a existência de males, eles costumam não aceitar os males nas suas confissões, dizendo: olha, eu não aceito tal enfermidade, olha, eu não aceito tal sintoma, olha, eu não aceito tal situação. Eles também costumam fazer um outro tipo de confissão, que a gente batiza aqui de profetizar, ou seja, eles ficam dizendo:
olha, profetiza para teu irmão que ele vai ser rico, olha, profetiza isso na sua vida e etc. Então, ou seja, eles têm esses ritos durante as suas pregações que são bem característicos a esse tipo de movimento, a esse tipo de teologia. Agora vamos ver se esses ensinamentos eles têm correspondência na palavra de Deus, se eles têm confirmação na palavra do Senhor. Lembrando que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e conduta. Tá certo? Então vamos lá. Eu gostaria aqui já de começar citando os patriarcas, né? Abraão. Eles citam Abraão como um exemplo de prosperidade. Só que eles não citam a essência da vida de Abraão. Abraão, ele tinha uma vida nômade. Então, ou seja, ele não tinha uma residência fixa. Todavia, lógico, ele se fixou em Canaã, visto todo o projeto que Deus tinha na vida dele. Entretanto, ele habitou durante toda a sua vida em tendas. Isso mesmo, em tendas, né? Abraão não era uma pessoa que ostentava luxo, pelo contrário. Tanto ele como seus filhos, patriarcas, habitaram em tendas. E isso está muito bem documentado no livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 13. Eu gostaria que vocês fizessem a leitura aí, pausassem o vídeo e fizessem a leitura, porque não vai dar para eu fazer a leitura aqui para o vídeo não ficar muito extenso, porque a gente tem várias passagens bíblicas para citar. Tá certo? Então, Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 13. Um segundo exemplo que eu gostaria de citar aqui é o próprio Jacó, um outro patriarca, né? Jacó, ele sofreu um período de grande escassez na sua vida, porque veio uma fome àquela região. E essa fome ocasionou essa escassez. E por causa dessa escassez, ele mandou os seus filhos ir buscar alimento no Egito. E a gente sabe todo o contexto dessa história. José já tinha sido vendido como escravo, teve uma ascensão a governador no Egito, e lá a gente já conhece todo o histórico dessa passagem que não convém a gente descrever aqui para a gente ganhar tempo. Então, ou seja, Jacó sofreu um processo de escassez, ou seja, um processo de necessidade alimentar. Então, onde está a correspondência com essa teologia da prosperidade? Não era para Jacó sofrer nenhum tipo de empecilho. Afinal, ele era um grande adorador de Deus. Isso está lá em Gênesis, capítulo de número 43, versículo de número 14. Bom, vamos falar do próprio José, né? Como eu falei, José foi vendido pelos seus irmãos e passou longos anos no Egito como escravo / prisioneiro. Como eu falei, longos anos. E José era um servo fiel de Deus. Segundo essa teologia da prosperidade, não era para ele ter sofrido tal situação, visto que ele era um adorador de Deus. Salmo 105, versículo de número 17 ao 19, é o texto dessa passagem que eu estou citando para vocês aqui. Bom, vamos pegar agora Moisés. Né? Moisés é um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Além de ser um grande homem de Deus, era um grande profeta, responsável aí de fazer a composição dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Da lei de Deus, enfim, um grande homem.
de Deus, baseado aí nas afirmações da teologia da prosperidade, Moisés não era para sofrer nenhum tipo de mal. Era para ser um homem extremamente rico, ter uma saúde inabalável e ter os seus inimigos destruídos. Mas não é esse o currículo que nós temos de Moisés. Moisés passou grandes períodos de sofrimento. Primeiro, quando ele nasceu, existia um decreto que era para ele ser morto. Foi livrado pela misericórdia de Deus. Foi criado aos pés da filha de Faraó como um filho adotivo, longe da sua família. Então ele tem essa perda familiar, ou seja, esse distanciamento familiar, uma outra consequência que acometeu a vida de Moisés. Moisés, sendo criado no palácio de Faraó, acabou sendo exposto a todo tipo de miticismo. Lógico que ele não deixou aquilo influenciar a sua vida, mas imagina como foi desgastante, pelo ponto de vista espiritual, essa moradia de Moisés no palácio de Faraó. Depois disso, Moisés acabou saindo foragido do Egito, porque matou um egípcio. Passou 40 longos anos no deserto, passando provavelmente por períodos de escassez, pois estamos falando de um deserto. Depois recebe a chamada divina para ser o libertador de Israel e passa mais 40 anos liderando o povo de Israel, um trabalho árduo e de grande dependência divina. Ou seja, ele tinha total provisão de Deus, mas era uma provisão que não está baseada no luxo prometido aí pela teologia da prosperidade. Isso a gente encontra, esse desgaste da vida de Moisés, descrito por ele mesmo em Números, capítulo de número 11, versículo de número 14. Bom, eu poderia parar por aqui, porque são vários os homens de Deus que eu já citei aqui, grandes homens de Deus. Mas eu vou continuar. Eu quero citar agora Davi, o próprio Davi, que eles citam aí. Davi sempre foi, desde a sua mocidade, um homem de Deus. E Davi passou boa parte da sua vida fugitivo, entre desertos e os filisteus, para não ser morto pela mão de Saul, até alcançar o trono. Então, se essa teologia da prosperidade fosse de fato uma verdade bíblica, da mocidade de Davi já era para ele ter uma vida de grande sucesso financeiro. Mas não foi esse o caso. Sem falar os profetas, tanto maiores como os profetas menores. Os profetas foram lançados em prisões, foram apredejados, foram mortos. Enfim, grandes dificuldades passaram os profetas. Isso está escrito em Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 31. Sobre a passagem de Davi, eu esqueci de citar a referência bíblica, 1 Samuel, capítulo de número 24, versículo de número 14. Então está aí, os profetas eram grandes homens de Deus. Foram lançados em prisões, apredejados, mortos, etc. E aí? Aonde fica a teologia da prosperidade? Bom, vamos citar Jó. Jó recebeu o testemunho
do próprio Deus de que era um homem fiel. Um homem que não tinha nem como comparar com outros homens. E qual foi a situação de Jó? Que a Bíblia não relata a duração do período, não tem como a gente saber por quanto tempo Jó passou por aquele sofrimento. Ora, não era para Jó perder família, riqueza, saúde, enfrentar o silêncio de Deus, enfim. Tá lá. Jó, capítulo de número 1 ao 42, ou seja, o livro inteiro conta a história de Jó. Bom, o próprio salmista, ele trata sobre isso e diz que, pelo contrário, quem tinha uma vida boa, quem tinha uma vida próspera, não eram os homens de Deus, eram os ímpios. Eram os ímpios que tinham uma vida de grande luxo, de grande prosperidade, de grande saúde. E que os homens de Deus não passavam, muitas vezes, por esse glamour. E isso foi motivo de quase ele escorregar. Todavia ele olhou ao fim dos ímpios, que no caso era a condenação, e o fim dos justos, que no caso era a salvação. Então aquilo confortou o coração do salmista. Salmos, capítulo de número 73, versículo de número 2. Bom, eu gostaria de citar aqui agora o maior de todos os exemplos, Jesus. Jesus. Se a teologia da prosperidade fosse algo autêntico, biblicamente falando, Jesus era para ter nascido num berço de ouro, ter crescido no melhor da Judéia ou no melhor lugar ali de Jerusalém, cercado das maiores riquezas. Não foi o caso. Jesus, pelo contrário, cresceu em Nazaré, uma pequena vila pobre lá da região da Galiléia, que já era uma região pobre. Sem falar que Jesus sofreu diversas perseguições, tanto políticas como religiosas, até ser morto na cruz, todavia ter ressuscitado ao terceiro dia e está vivo até hoje como o nosso Salvador. Mas enfim, Jesus não teve uma vida de glamour. E os próprios discípulos de Jesus, eles, pelo contrário, dizem que renunciaram casas, propriedades para servir a Jesus. Para servir a Jesus. Eles já não eram ricos e as propriedades que tinham renunciaram pelo Evangelho de Deus. Então olha que coisa magnífica. Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 33. E o próprio apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Ou seja, Paulo, quando ele vai fazer uma defesa do seu ministério, vale lembrar que Paulo foi um dos maiores apóstolos, se não o maior de todos os apóstolos. Quando ele vai fazer a defesa do seu ministério, que estava sendo questionada por alguma das suas igrejas que ele mesmo fundou, em vez de ele usar o argumento dos teólogos da prosperidade, olha, se eu não fosse um apóstolo, eu não teria tal propriedade, eu não teria minha vida, vamos supor, enriquecida de tal forma. Não. Paulo não usou esse tipo de argumento. Pelo contrário, ele usou as suas privações e os seus sofrimentos para demonstrar de fato que ele era um apóstolo. Se fosse verdadeira essa afirmação dos teólogos da prosperidade, Paulo, ele usaria esses argumentos. Olha, eu tenho uma saúde inabalável, todos os meus inimigos são destruídos, eu tenho várias posses, mas não.
Paulo usou os seus sofrimentos. 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. E pelo contrário, ele ainda nos alerta em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 18, e 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3, que nós devemos suportar as nossas privações e que tais privações não se comparam com a glória que há de ser revelada. Pedro também ilustra a mesma coisa. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 9. Tá certo? Jesus ensina que não devemos orar dizendo, eu não aceito. Pelo contrário, nós devemos orar dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Não é a nossa vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus que prevalece. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 39. E sobre a questão do profetizar, profetiza teu irmão, homem nenhum pode profetizar se não for pelo impulso do Espírito Santo. O homem não pode profetizar pela sua própria vontade. E isso quem diz é o próprio Pedro, 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 21. O homem só pode profetizar pelo impulso do Espírito Santo e não ao seu bel prazer. Tá certo? Então espero aí eu ter contribuído mostrando que essa falsa teologia da prosperidade, ela não tem correspondência com a palavra de Deus, porque a gente apresentou aqui vários exemplos de grandes homens de Deus que não tiveram essa vida de glamour como prometido pela teologia da prosperidade. Pelo contrário, Jesus ensina a gente a amar os nossos inimigos. Como é que a gente vai querer a destruição deles? A gente viu que vários homens de Deus padeceram enfermidades e dificuldades financeiras. Então, como é que a gente pode sustentar aqueles 3 pilares da teologia da prosperidade? Isso é um absurdo. Sem falar essas confissões que eles fazem, olha, eu não aceito, enfim, a gente viu que isso não é bíblico. Jesus falou que não é a nossa vontade que prevalece, mas sim a dele. É assim que tem que ser a nossa oração. Não seja feita a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E não devemos profetizar pelo nosso próprio impulso, pelo nosso próprio desejo, mas sim pelo desejo e pelo impulso do Espírito Santo. Então está aí desmascarado essa falsa teologia pela palavra de Deus. E lembrando que nós temos o atual desdobramento da teologia da prosperidade, que são os pregadores coaching. E qual é a característica desses pregadores? Uma pregação psicológica, ou seja, motivacional. Né? Os pregadores sobem não para pregar a palavra de Deus, para as pessoas serem moldadas pela palavra de Deus e assim alcançar as bênçãos e a salvação de Deus. Eles não buscam esse tipo de metodologia, pelo contrário, eles buscam agradar aos homens, motivar aos homens, estimular aos homens com frases de efeito, usando até alguns versículos bíblicos fora de contexto. Enfim, a ideia desses homens é agradar, ou seja, a ideia desses pregadores é agradar os homens e não a Deus. Tá certo? Então tomem cuidado com esse tipo de pregação estimulante, motivacional. O evangelho não é psicologia. Tá certo? Pode até conter psicologia. Ele abençoa as pessoas no campo psicológico, mas ele não é uma ferramenta da psicologia, tá certo? Então,
O Evangelho de Cristo é para a salvação das pessoas. O objetivo final da palavra de Deus, além de abençoar as pessoas, é salvar as pessoas, tá certo? E não somente abençoar as pessoas. E a Bíblia ela tem uma missão. E a missão é essa qual eu acabei de descrever. Tá certo, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês.